todos. Apesar do tempo lá fora chuvoso, nós aqui dentro estamos agasalhados e felizes. Felizes porque estamos na casa de Jesus e a espiritualidade amiga nos envolve. Eu até já tive que tirar o casaco, imaginem. Portanto, vamos tentar transmitir aquilo que nos foi proposto, o tema que nos foi proposto, que já estão a visualizar, um tema polémico, em defesa da vida, a verdade sobre o aborto. Ora, o aborto gera debates intensos em várias esferas da sociedade, porque envolve questões morais, religiosas, culturais e jurídicas. O aborto, como dizíamos no início, é um tema polémico, pois ele envolve aspectos éticos, sociais e espirituais. Algumas pessoas, elas defendem o direito da mulher de decidir sobre o seu próprio corpo, enquanto que outras acreditam que a vida deve ser protegida desde a concepção. Segundo o Espiritismo, a vida começa na concepção e o espírito já está ligado ao feto. No momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, já está a vida em movimento. Ora, o aborto pode interromper um planeamento reencarnatório, marcando tanto o espírito que iria nascer, quanto os pais e familiares envolvidos, bem como quem praticou o aborto, que ajudou a praticar o aborto. Ora, depois virá o sofrimento. O sofrimento, ele pode manifestar-se futuramente em provações ou dificuldades emocionais e espirituais em todos os envolvidos. A visão espírita convida-nos a refletir sobre as consequências dessa prática, tanto para o espírito reencarnante e para os envolvidos. Então, qual é o objetivo desta palestra? O objetivo é esclarecer. A ideia não é julgar, mas sim refletir sobre as consequências espirituais dessa decisão, incentivar a responsabilidade diante da vida. Como dizíamos, é esclarecer o impacto do aborto à luz do Espiritismo e, essencialmente, promover a valorização da vida. Então, qual é a proposta? É trazer o conhecimento sobre o tema, baseado essencialmente nos ensinamentos espíritas, destacando a importância da vida e da reencarnação. Então surge a questão: o aborto é apenas uma escolha individual ou possui implicações espirituais mais amplas? Esta pergunta leva à reflexão sobre até que ponto a decisão do aborto afeta apenas a mulher ou se há impactos espirituais maiores. No contexto espírita, acredita-se que há consequências para todos os envolvidos, pois cada ação gera repercussões na jornada evolutiva do espírito. Então, o que diz o Espiritismo sobre a vida? E o Espiritismo diz-nos que a vida é um presente divino concedido por Deus e deve ser respeitada desde a sua concepção. Que imagem linda! Que presente divino! No Espiritismo, a vida é vista como uma dádiva sagrada, concedida por Deus para a aprendizagem e evolução dos espíritos. Como parte das leis divinas, cabe ao ser humano zelar pela existência e respeitar o direito à vida, independentemente das circunstâncias. Segundo o Livro dos Espíritos, o
espírito liga-se ao corpo desde a concepção, fortalecendo esse vínculo progressivamente. Nós vamos ver o que é que nos diz o Livro dos Espíritos relativamente a este tema. A questão 344 do Livro dos Espíritos diz assim: Allan Kardec perguntou aos espíritos o seguinte: em que momento a alma se une ao corpo? E os espíritos responderam: a união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo liga-se a este por um laço fluídico que se vai apertando cada vez mais até ao instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que faz parte do número dos vivos e dos servos de Deus. Então, diz esta questão que o espírito se começa a unir ao corpo desde a fecundação, tornando-se cada vez mais ligado à matéria à medida que a gestação avança. Este processo, desculpem, eu estou aqui a carregar mal, este processo é fundamental para que o espírito possa vivenciar a sua nova experiência na Terra. A reencarnação é um processo planeado pela espiritualidade para o progresso do espírito e o aborto, consequentemente, interrompe esse ciclo. O nascimento de um novo ser, ele não acontece por acaso. A espiritualidade superior coordena as reencarnações de acordo com as necessidades evolutivas dos espíritos. O aborto rompe esse planeamento, adiando oportunidades de aprendizagem e podendo gerar consequências para os envolvidos. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, como sabemos, ensina-nos que devemos proteger os mais fracos e indefesos, incluindo os que ainda não nasceram. No capítulo 12º, ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, há ensinamentos sobre a caridade e a proteção aos mais frágeis. O espírito que está por reencarnar é um ser indefeso, confiado ao cuidado dos pais. O dever moral e espiritual dos responsáveis é acolher e amparar essa nova vida. O aborto e as leis espirituais, sim, porque elas existem. O aborto interfere no planeamento reencarnatório do espírito que buscava nova oportunidade na Terra. Ora, cada encarnação, já vimos lá atrás, que é cuidadosamente preparada para que o espírito possa evoluir. Quando o aborto ocorre, o espírito perde a chance de viver a experiência planeada, podendo precisar aguardar uma nova oportunidade em condições diferentes, nem sempre mais favoráveis. Pela lei de causa e efeito, os envolvidos podem enfrentar consequências espirituais em vidas futuras. E perguntamos, pela lei de causa e efeito, o que é a lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito é a ideia de que toda ação, seja boa ou má, gera uma consequência proporcional. A lei de causa e efeito é um princípio fundamental da doutrina espírita, abordada em obras como o Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Esta lei de causa e efeito, ela está relacionada também com a moralidade, a justiça divina e o progresso espiritual. Ela está conectada ao conceito do livre-arbítrio que tantas vezes aqui ouvimos falar. Ou seja, nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas estamos sujeitos às consequências dessas escolhas. O que significa, então, a lei de causa e efeito? Significa que somos responsáveis por cada um dos eventos que ocorrem nas nossas vidas.
Significa que as nossas ações marcam a nossa jornada espiritual de forma positiva ou negativa, conforme a opção que tomarmos. Significa que o sofrimento e as dificuldades não devem ser encarados como castigos, mas antes como instrumentos de aprendizagem e evolução. A lei de causa e efeito ensina que todas as ações geram reações, influenciando as vidas futuras. Dependendo das circunstâncias e do grau de consciência dos envolvidos, é importante fixarmos isto porque depende do grau de consciência dos envolvidos. O aborto pode gerar débitos espirituais que precisarão de ser reparados em encarnações futuras. Espíritos abortados podem carregar sentimentos e dificultar relações familiares em posteriores encarnações. Em alguns casos, espíritos que foram impedidos de nascer, eles podem desenvolver sentimentos de mágoa e futuramente reencarnar na mesma família, criando laços difíceis e desafiadores. Isso pode manifestar-se em conflitos, dificuldades de convivência ou relações conturbadas. A espiritualidade superior ensina-nos que há sempre alternativas ao aborto e que toda a vida tem um propósito. Segundo os princípios espíritas, Deus nunca dá um fardo maior do que se pode carregar. Ouvimos isto tantas vezes, em todas as situações, tantas. Mas mesmo em situações difíceis, há alternativas como a adoção e o suporte familiares e amigos. A espiritualidade orienta-nos a buscar o amor e a compreensão, pois cada vida tem uma razão de ser. Buscar o amor. O amor cobre a multidão de pecados, ouvimos isto tantas vezes também. E o amor cura e o amor liberta. O espírito reencarnante sente a rejeição e pode carregar mágoas e traumas. O espírito que está em processo de encarnação, ele tem a percepção sobre os sentimentos da mãe e da família. O sofrimento do espírito rejeitado. Caso seja rejeitado, pode sofrer emocionalmente, carregando dores que poderão influenciar a sua jornada espiritual e futuras encarnações. Relatos há que permanecem ligados à mãe, sofrendo e procurando a reconciliação. Na literatura espírita há diversos relatos de espíritos que, após serem abortados, eles permanecem ao redor da mãe, em estado de sofrimento. Imagine-se o sofrimento daquela mãe que passou pelo aborto e ainda por cima a ser... pode eventualmente transformar-se em alguma obsessão, mas imaginemos esse sofrimento. Muitas vezes esses espíritos necessitam de auxílio para compreender a situação e seguir o seu caminho evolutivo. Quantas vezes eles não aparecem nas sessões mediúnicas precisamente para procurar esse esclarecimento e libertar a mãe e libertar a ele próprio. O aborto pode gerar obsessões espirituais, era o que estávamos a dizer ali atrás, onde espíritos rejeitados, eles tentam influenciar os responsáveis por sua interrupção. Quando um espírito interrompido pelo aborto guarda ressentimento, pode tornar-se num obsessor, influenciando negativamente a vida da mãe ou dos envolvidos. Este processo pode gerar sentimentos de culpa, de depressão ou dificuldades emocionais. O Espiritismo ensina que o amor e o perdão são caminhos para a libertação espiritual. O amor, como dizíamos, cura e liberta, e o perdão não é palavra vã, é para pôr em prática hoje e não deixarmos para amanhã, como alguém disse. Aqueles que passaram por situações de aborto podem buscar o arrependimento sincero, nas preces, nas orações e ações no bem, para resgatar a harmonia com o espírito interrompido, promovendo a cura espiritual. O perdão e o amor, eles são fundamentais
para superar os vínculos negativos criados pelo aborto. Concluindo, toda a vida é um sopro divino que chega ao mundo com um propósito, ainda que não o compreendamos de imediato. Antes de tomar qualquer decisão, silencie o coração e ouça a voz da consciência, pois é nela que Deus sussurra. O amor, mesmo no meio do medo ou da dor, pode revelar caminhos que pareciam impossíveis. O espírito que chega ao ventre materno não é obra do acaso, mas uma alma em jornada que Deus nos confiou para evoluir e se reparar. Antes de negar-lhe a vida, lembremos que muitas vezes o que hoje nos parece dificuldade, é, na verdade, compromisso assumido antes de nascermos. Acolher esse ser é também um ato de amor e redenção. Antes de encerrarmos, gostaria de convidar a cada um a fechar os olhos por alguns instantes, respirar com calma e silenciar o coração. Quando falamos em aborto, falamos de vidas, mas também de histórias espirituais que se entrelaçam, compromissos antigos, aprendizagens profundas. Nada é por acaso na jornada de um espírito. Concluindo, relembramos a questão 344 do Livro dos Espíritos, que nos diz: desde o instante da concepção, o espírito designado para animar um corpo a ele se liga por um laço fluídico que se vai apertando à medida que o momento do nascimento se aproxima. Lembramos também Emmanuel, nas suas obras, que nos diz: toda a criatura que surge na Terra surge por desígnios superiores. Mesmo diante das dificuldades, nenhuma vida é inútil. Antes de decidir, ouça a sua consciência. O espírito que chega não vem só por necessidade própria. Ele traz a chance de curar corações, reatar laços, ensinar o amor incondicional. Que possamos enxergar, que possamos ver com os olhos da alma o que ainda não conseguimos compreender com a razão. E que a luz do entendimento e da compaixão nos guiem sempre nas nossas escolhas mais difíceis. Que Jesus nos abençoe, Ele nos abraça e que fiquemos com esta mensagem de que nunca estamos sós, sejam quais forem as situações, a Ele possamos recorrer. Grata pela vossa atenção. Muita paz.